E aí galera do RC Drift, tudo na manhã com vocês? Hoje então a gente vai falar aqui de setup de novo, mas dessa vez é da parte traseira do RC, beleza? Bom, essa é uma das partes do setup que eu mais gosto de fazer. Para mim o ajuste do setup na parte traseira do RC é um ajuste fino do carro. Isso porque eu já estou considerando que a gente já está com a dianteira acertada, né? Então a gente já está fazendo um bom drift. E aí agora a gente acertando a traseira para o estilo de pista que a gente tá e tal, eu acho que é quando a gente consegue deixar o carro no estado perfeito e que fica muito fácil de ser pilotado. Então agora vamos se concentrar no que importa, né? E vamos falar aqui de cambagem, de toy e de peso na parte traseira da RC. Bom, nós já vimos o que a cambagem negativa pode fazer pela gente, certo? Aqui na traseira é a mesma coisa. Quanto mais cambagem negativa eu colocar, mais controle eu vou ter do carro. Só que na traseira da RC, a gente consegue traduzir essa frase de uma outra forma que explica bem o que ela faz. Quanto mais cambagem negativa eu colocar no meu carro, menos ele vai espalhar nas curvas, menos ele vai deslizar. Ele vai ser um carro mais firme, ele vai ter a traseira mais firme no chão. Bom pessoal, então vocês vão ver aí que eu tô com uma cambagem bem baixa, né? Ela tá quase aí no neutro. Eu acredito que eu tô usando 1 grau de cambagem aqui. E geralmente é assim que eu costumo usar o meu carro, ou com 0 ou com 1 grau. Quando eu sinto necessidade realmente, que eu acho que o carro tá realmente espalhando e que tá difícil de controlar, eu vou adicionando de meio em meio grau aqui na traseira a cambagem, até chegar naquele ponto ideal, né? Então aqui como é que a gente faz para alterar a cambagem na traseira? Vai ser da mesma forma, a gente vai precisar de uma reguinha daquela que a gente usou na dianteira para poder alterar, para poder verificar o grau de cambagem, certo? E a gente vai precisar dessa chavinha aqui de novo, que é uma chavinha 4 mm para poder mexer aqui no link. Bom, mais uma vez então a gente vai ter o mesmo procedimento. Eu vou encostar aqui a minha régua na roda, vou ver a cambagem que eu estou usando. Aqui eu estou com 1 grau de cambagem, né, igual a gente consegue ver aqui. Para fazer essa alteração, galera, a gente também vai mexer aqui no que a gente pode chamar de upper-arm da traseira, que é nesse link aqui, ó. Bom, então eu tirei a roda aqui para facilitar um pouco e mostrar para vocês como é que a gente vai fazer então para alterar. A gente vai medir com a régua igual eu expliquei, e com a chave a gente vai alterar esse link aqui, certo? É o link que está ligando a torre do carro ao knuckle da traseira do carro. Então a gente vai seguir o mesmo procedimento. Quanto maior ficar esse link, menos cambagem negativa eu vou ter. Quanto menor ficar esse link, mais cambagem negativa eu vou ter. Agora vamos falar do upper-arm traseiro, ou o link da cambagem traseira. Esse cara vai nos ajudar a ajustar o trabalho da cambagem durante o drift. Então o que eu estou dizendo aqui? Que basicamente, pessoal, o tamanho do link da cambagem, né, vai ter influência, e o ângulo do link da cambagem vai ter influência em como que a minha cambagem vai trabalhar ao longo do drift. Então como que funciona, pessoal, essa mudança de cambagem durante o drift por causa do link, né? Basicamente é o seguinte: dependendo do tamanho do upper-arm traseiro, o link da cambagem aqui, a cambagem vai trabalhar diferente tanto nesse movimento quanto nesse movimento lateral aqui, certo? Então vamos lá. Quanto menor então, pessoal, for o meu link da cambagem, mais cambagem eu vou ganhar quando o chassi faz esse movimento aqui, certo? E menos cambagem progressiva eu vou ter, que é quando o chassi faz esse movimento aqui, correto? Já quando o link é maior, menos cambagem com agachamento eu vou ter e mais cambagem progressiva eu vou ter na hora desse movimento aqui, certo? Bom, e aí a gente ainda tem que levar em consideração o ângulo do link de cambagem também. Então como é que funciona? Quanto maior tiver a minha angulação, mais cambagem eu vou ter na hora do agachamento do chassi, certo? E
menos cambagem progressiva eu vou ter na inclinação do chassi. E quanto menor ele for, né, menos cambagem no agachamento do chassi e mais cambagem no movimento progressivo. Bom, pessoal, então só para demonstrar para vocês um pouco como que isso funciona, eu alterei esse link aqui e eu coloquei o link, como vocês podem ver, no ponto mais alto do meu knuckle, oferecendo uma angulação maior para ele, certo? E aí, olha só o que acontece quando eu agacho o carro. Vocês viram que houve uma mudança grande aqui de cambagem, né? Já quando eu faço esse movimento aqui, ó, a mudança já não é tão grande, certo? Agora olha o que acontece aqui quando o meu link está praticamente reto. A minha cambagem aqui, ela quase não muda, se é que ela chega a mudar, certo? E quando eu faço esse movimento lateral aqui, você pode ver que ela muda bastante já. Então, qual é o jeito certo de deixar? Eu costumo deixar reto. Por quê? O meu carro, ele não costuma fazer esse movimento lateral aqui. O movimento que ele faz geralmente é de inclinação para frente e para trás. Então, quando ele faz esse agachamento aqui, eu deixo reto para que ele não faça uma alteração na minha cambagem. E aí, ele não alterando a cambagem da minha roda, eu sei que eu vou estar tendo o mesmo grip, vamos dizer assim, ao longo da curva inteira, certo? Ou até mesmo durante a reta, na hora que eu acelerar. Assim como a dianteira, o toy ajuda a dar estabilidade para o carro, na traseira a gente pode dizer a mesma coisa, né? Quanto mais toinho eu adicionar, mais estabilidade eu vou estar ganhando para minha traseira. Quanto mais toinho a gente usar na traseira, mais estável o carro vai ser e mais tração o carro vai ter também. Bom, então quanto mais toinho a gente usar na traseira, pessoal, mais estável vai ser o meu carro, mais tração eu vou ter no carro. Porém, o carro com muito toinho na traseira, ele vai deslizar menos de lado. Deslizar em que sentido? Ele vai ter a tendência de fechar dentro das curvas, né? Do que um carro que tem pouco toinho. Então a gente vai precisar de mais aceleração para manter aquele ângulo de curva maior. Por outro lado, usar pouco toinho vai nos permitir ter um carro que desliza mais nas curvas. Porém, muito pouco toinho, pessoal, pode causar o que o pessoal chama de oversteer, que é quando a traseira acaba passando a dianteira do carro, né? E isso pode ser evitado adicionando um pouco de toy. Alterar o toy traseiro, pessoal, vai de acordo com cada chassi. Tem chassi que a gente vai precisar alterar o montante da balança por um maior ou um menor. Tem outros que nós temos que adicionar espaçadores para que aumente ou diminua o tamanho do montante, e que é o modelo do meu aqui, do YD2. Então a gente tira o montante aqui, certo? E aí, se vocês olharem aqui, ó, eu tô usando o 5, certo? O tamanho 5. E aí a gente pode estar substituindo eles por um desses caras aqui, ó. Que aí eles vão de 1 ao 5. E se a gente olhar bem aqui, a gente vai ver que cada um tem um tamanho diferente. Coisa de 1 milímetro entre um e outro, mas que já faz uma influência grande na pista. Dessa forma, então, quanto maior for a minha diferença de tamanho desse montante para esse montante aqui, mais ângulo eu vou ter, certo? Então mais toinho eu vou estar adicionando no meu carro. Já se for o inverso, se esse cara aqui for maior do que esse, a gente vai estar adicionando toe out para traseira, e isso é uma coisa que a gente não quer usar. Como que eu faço, pessoal, para medir o meu toy traseiro? Eu costumo usar a mesa de setup, mas a gente vai deixar isso para um outro momento. O peso na traseira da RC, galera, vai nos oferecer mais tração. Como vocês podem imaginar, né, adicionando mais peso, a gente vai ter mais tração no carro.
Por isso que muita gente tem adicionado o ESC na traseira, inclusive eu fiz isso, para eu ganhar mais tração aqui. Então, o que aconteceu? Depois de eu ter adicionado o ESC na traseira, eu percebi um outro efeito, além de ter ganhado mais tração. Eu notei, então, que com o ESC atrás, eu precisava de mais aceleração para RC inicial drift, e que ele conserta mais rápido também quando eu reduzir a aceleração do carro. Uma outra opção também, pessoal, que a gente está usando para adicionar peso na traseira, não necessariamente na traseira, mas influencia bastante, é usar a bateria na vertical, né? Então os chassis que permitem, se você achar que está precisando de mais tração, coisa do tipo, a gente pode fazer esse tipo de teste aqui, ó, que é botar a bateria na vertical e usar ela dessa forma, entendeu? Desse jeito a gente está adicionando mais peso para o carro. A última vez que eu pesei o meu carro com a bateria normal, ele ficava com 63% de peso na traseira. Com a bateria desse jeito, ele já subia para 64%. Então essa já é uma boa forma da gente ganhar mais tração no carro. Ou seja, pessoal, adicionando então mais peso na parte traseira do carro, a gente vai ter mais tração, né? O carro vai estar mais preso ao chão. E para mim é um efeito bem semelhante ao da cambagem, né? Quanto mais cambagem a gente adiciona, mais preso o carro fica, mais tração a gente está ganhando também. Então como que eu vejo isso? Eu vejo uma forma extra de adicionar tração, mas ao mesmo tempo eu vejo que se eu estou sentindo que o meu carro está muito preso no chão e eu já, sei lá, já zerei a minha cambagem e ainda assim estou achando o carro instável, eu posso ou mudar a bateria, o carro muito travado na pista, né? Ou eu posso mudar a bateria de posição e aí fazer mais alguns testes, ou eu posso até mesmo pegar o ESC e colocar o ESC para frente e aí eu adiciono mais cambagem para compensar na tração. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero ter ajudado vocês mais um pouco. Se tiverem curtido, deixem o gostei. Se não curtiu, deixem o não gostei. Caso tenham alguma dúvida aí que tenha ficado ou algo que vocês acham que a gente possa melhorar, deixem aí nos comentários também. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar dos amortecedores. Até mais!